na sombra. Vamos ouvir então, por favor. Podem descer um momento, por favor. Senhores? Sim. Ok, vamos ouvir então o pastor Fontoura. Bom, esta é uma viagem especial, porque é uma viagem para pastores. Portanto, eu sinto-me bastante privilegiado, não por ensinar, porque eu não vou ensinar a ninguém, eu vou ensinar quem sabe mais do que eu. Vou apenas partilhar convosco para avivar a vossa memória de alguns grandes eventos que nós queremos que tiveram lugar. Não foi aqui, neste metro quadrado, foi por aqui, não é? Foi nesta região. Também não importa se foi esta pedra ou não, mas a região, o local e, acima de tudo, as circunstâncias e mais ainda as consequências do que aconteceu aqui em Jaffa. Os irmãos, lembrem-se de uma coisa: gravem tudo o que está a ser dito, gravem com o coração, com a mente, com as máquinas, porque quando chegarem às vossas igrejas, os vossos membros vão cobrar de vocês. Você andou lá para fazer o quê? Andou a passear? Andou a comer pizza? Andou a comer falafel? Ou você conheceu alguma coisa diferente? Ensine-nos agora. Portanto, quanto mais atenção vocês captarem daquilo que o Val fala, vocês depois vão transmitir também às vossas ovelhas para que elas também sintam o desejo de vir a Israel. Esta viagem é uma viagem em que vocês pagaram praticamente nada em relação ao preço habitual, cerca de praticamente menos de um terço do valor habitual da excursão, porque o turismo deseja que os pastores possam trazer pessoas, cativando-as, desafiando-as com aquilo que viram. Nós não temos que contar histórias da carochinha, não temos que inventar nada, apenas ver, perceber e relatar aquilo que se viu, nada mais, não é? Eu vou ler este texto, que é um dos únicos textos que eu vou ler durante a viagem, depois vou dar também a outros pastores de partilharem a palavra, mas só queria lembrar que neste local se deu a grande viragem da história da Igreja Cristã, porque até aqui a Igreja era 100% judaica, ela estava restrita ao judaísmo. A Igreja é uma continuação, de facto, é uma nova aliança que Deus faz com o povo de Israel. A Igreja nasce com os judeus, nasce em Jerusalém. A primeira Igreja é composta exclusivamente de judeus, então eles mantiveram aquele exclusivismo, pensando que era só para eles, Deus, a salvação, o Messias, era só para eles, mais ninguém. Então, um dos grandes líderes da Igreja, chamado Pedro, como nós sabemos, teve que ter um choque dramático na sua vida, na sua percepção, para ele entender que a Igreja não era só uma comunidade de judeus, era uma comunidade de todos aqueles que também viessem a confessar Jesus como o Senhor das suas vidas. Então, até aqui, até Jaffa, a Igreja era só judeus. A partir daqui, a Igreja começa também a abrir as portas para os gentios. Porque havia um homem em Cesareia, perto daqui, chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, portanto não era um judeu, era um romano, e era um homem importante no exército, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse quase à hora 9ª do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão Curtidor, esta casa que simboliza essa casa de Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 de seus criados e a um homem piedoso, soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope, e no dia seguinte, indo ele o seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, quase ao meio-dia, não é? E tendo fome, quis comer, e enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um lençol grande, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra.
no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu, e foi dirigida uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Não é? Os judeus estavam proibidos de comer aquelas carnes. E ele obviamente disse: Senhor, jamais, qualquer confusão. Versículo 15, segunda vez eu disse a vós: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se ele morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, lhe foram enviados por Cornélio, e disse: eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa porque estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Nós sabemos que Pedro teve uma atitude muito interessante com Cornélio. Cornélio até se prostra aos pés de Pedro para o adorar, e Pedro lhe prega o Evangelho, e nós sabemos que ele recebe ali também a mesma graça libertadora, salvadora, recebe Jesus na sua vida, prega o Evangelho. E diz aqui depois que no final desta pregação, no versículo 44, estava já rodeado daquela família, de toda aquela gente, trabalhava com este homem tão importante de Roma, dizendo Pedro ainda estas palavras, já lá em Cesareia: caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro, dizendo: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Portanto, a partir daqui a igreja começa também a tornar-se gentia, não é? A igreja nasce em Jerusalém, uma igreja judaica, 100%. Foi necessário este rasgar, não é? Desta visão religiosa, não é? Eclética, toda esta visão condicionava a graça de Deus a um povo para que Pedro tomasse a dianteira. E aqui em Cesareia houve um mini Pentecoste. Porquê? Porque era importante que aquilo que Deus fez com o povo judeu também fizesse a mesma coisa, a mesma experiência espiritual tivesse lugar com os gentios, como mais tarde também aconteceu com os samaritanos, não é? Porque o mandamento de Jesus é que o Evangelho começasse pela Judeia, Jerusalém, fosse para Samaria, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, até ter chegado também ao Brasil e a Portugal e a todas as nações do mundo. Portanto, este é um lugar importante que simboliza o início de uma nova fase da Igreja Cristã. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Então, aqui quem tem uma foto da entrada da casa, não se subindo, enviou lá a imagem de